Olá pessoal, devido ao recesso das casas espíritas, nós do Instituto Espírita Amigo Germano estamos elaborando pequenas palestras para darmos continuidade a essa nossa tarefa de divulgadores da doutrina espírita. Eu vou falar um pouco hoje sobre o egoísmo, esse sentimento ainda tão presente em todos nós. Se nós fizermos uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas se acham egoístas ou não, com certeza a grande maioria dirá: não, eu não sou egoísta. Justamente por isso. Esse sentimento é tão presente em nós que nós não nos damos conta o quanto egoísta ainda somos. O Chico Xavier dizia assim: o problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório, sem dúvida. Ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade, ou seja, acreditar na eternidade, acreditar no mundo espiritual, na sobrevivência do espírito. Então vejam, nós espíritas, nós somos reencarnacionistas, nós estudamos o mundo espiritual, nós estudamos a vida dos espíritos, nós mantemos diálogo periodicamente com espíritos desencarnados através do trabalho mediúnico, e mesmo assim nós temos dificuldades de enfrentar, por exemplo, a morte. Nós temos grandes dificuldades de enfrentar uma doença, uma enfermidade, de enfrentar as vicissitudes do dia, os problemas do dia a dia. Devido a isso, falta-nos o senso de eternidade. Nós deveríamos introjetar mais isso no nosso ser. E o egoísmo, ele traz muitos problemas para todos nós. E isso nós podemos observar lá no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec faz uma série de entrevistas com todos os tipos de espíritos. Ele entrevista espíritos felizes, espíritos numa condição mediana, espíritos infelizes, suicidas, enfim. E um espírito que ele entrevista chama-se Claire. E esse espírito se apresenta para Kardec através de um médium, obviamente, e diz assim: eis-me aqui eu, a desgraçada Claire. Isso demonstra o tamanho do sofrimento. Então ela relata tudo o que ela está passando, ela já está há muitos anos lá no mundo espiritual e com muitas dores, com muito sofrimento. E Kardec se impressiona com o sofrimento dessa moça. E ele então pede a presença, ele evoca o espírito de São Luís, que é um espírito de uma condição bastante elevada. E pergunta para ele o porquê do sofrimento, por que ela sofre tanto. E São Luís responde: ela foi egoísta. E relata que a vida dela na Terra era uma vida muito boa. Ela era uma moça muito bonita, ela tinha dinheiro, ela tinha muitos amigos, ela podia comprar tudo de bens terrenos que existia, ela podia comprar. E todo mundo invejava o tipo de vida que ela tinha. Aí ela desencarnou, foi para o mundo espiritual. Chegando lá, a beleza física não tem valor nenhum. O dinheiro ficou por aqui. E por consequência, os amigos interesseiros também a deixaram. E ela se encontra totalmente sozinha e num desespero muito grande, porque nunca pensou em ninguém, pensou única e exclusivamente nela. E esse sentimento, esse egoísmo, tem uma maneira de a gente superar ou de minimizar? Tem. Não é fácil, mas tem. Isso nós vamos buscar lá no livro da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, quando ela fala sobre o altruísmo, a caridade, Ou seja, a grande máxima do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Salvação, leia-se felicidade, paz, tranquilidade. Então, ela propõe 5 pontos para a gente tentar superar o egoísmo. O primeiro deles é: precisamos identificá-lo. Claro. Se eu não tiver a coragem e a humildade de dizer que realmente eu sou egoísta, realmente eu sou, eu não vou conseguir superar. Então, em primeiro lugar, identificar. O segundo, não terceirizar. Dizer assim: eu sou egoísta, isso é pela educação que o meu pai me deu, a minha mãe disse que era para eu ser assim. A responsabilidade do egoísmo não são dos outros, é nossa.
O terceiro ponto é não fechar questão sobre seus sentimentos. Ah, eu sou assim porque isso aí está no meu sangue, né? O meu pai foi assim, o meu avô foi assim, não tem como mudar. Ou então dizer, eu já estou com 50, estou com 70, estou com 90 anos, como é que eu vou mudar? Não posso mais mudar. Nós estamos aqui nesse planeta encarnados justamente para isso, para mudar. Se fosse para não mudar, então a gente ficaria lá no mundo espiritual, né? Nós estamos aqui para mudar. O quarto ponto, não queira mudar o outro, mude você, né? Eu já fiz tanta coisa para ela mudar, para ele mudar, fiz até promessa para eles mudarem, mas eles não mudam. A mudança tem que ser nossa e não dos outros. E o quinto e último ponto, reconsidere os motivos do seu egoísmo. Será que está valendo a pena? O que eu estou ganhando com isso? Isso está me levando a quê? Né? Reconsiderar. Bom, Joana também nos diz que o altruísmo é uma tarefa muito difícil, né? O altruísmo, a caridade moral é muito difícil. Então, ela nos propõe para que a gente comece doando bens materiais, né? Alimentos, roupas, enfim. Porque como que eu vou perdoar alguém se eu não consigo doar um sapato velho que está lá no meu armário, né? Como que eu vou me reconciliar com uma pessoa se eu tenho uma blusa, um casaco lá no meu armário e eu não consigo doar? Então, primeiro nós temos que começar doando bens materiais. E existe muita gente assim, pessoal. Muita gente que não consegue doar bens materiais. Como é que vai fazer a verdadeira caridade? Como é que vai perdoar? Como é que vai reconciliar? Como é que vai entender a situação da outra criatura? Não tem como, né? Para encerrar então, pessoal, Joana de Ângeles diz assim, somente quem exercita na oferta material predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. Justamente o que nós falamos, né? E dizendo também assim, o homem generoso irradia simpatia, bem-estar onde se encontra. Então, pessoal, por hoje seria isso, né? Que todos nós possamos gerar esse bem-estar, essa simpatia, onde quer que nos encontremos. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.